Estamos de volta, Atitude Negócio, com o Marchese. Nesse bloco nós vamos conversar um pouquinho sobre o resultado da atividade empreendedora no meio cultural, né? A cidade de São Vicente hoje é citada no Guinness Book com a encenação da Vila de São Vicente como a maior encenação, o maior espetáculo de areia de praia do mundo, né? E aqui ao nosso lado nós temos o pai, o mentor dessa atividade, o criador de fato da encenação, o que foi um marco muito importante para a nossa região. Como é que isso surgiu, Marchese? Então, como é que surgiu essa ideia, historicamente, em que momento? Como eu te disse no bloco anterior, quer dizer, a gente não tem, evidentemente, uma visão projetada para 10 anos, 20 anos. O ideal seria isso, mas não existe ainda, principalmente na área cultural. Como hoje, por exemplo, os incentivos culturais para cinema, que depois a gente fala mais adiante. Mas assim, eu acho que tudo partiu do conceito de formação de região. Na época, isso em 1982, ela começou como uma coisa pequena, uma ideia pequena que hoje está desse tamanho. Quer dizer, foi repercutindo na sociedade e hoje é realmente um empreendedorismo, quer dizer, divulga a cidade e a região para todo lado. Ela começou em 82, quando eu era presidente da Federação Teatro Amador, que nós entramos com uma política nova, não uma política centralizadora nem elitista, porque na época só existiam 4 grupos, 5 grupos de teatro que tinham acesso ao teatro. Nós tínhamos uma visão popular, ou seja, o teatro é acesso da população. Quem tem talento vai fazer. Então, quando nós entramos na federação, eu era presidente na época, nós criamos os movimentos populares de teatro. Ou seja, começamos a fazer as mostras populares. Eu queria fazer uma mostra em cada região, Guarujá, em cada cidade. Guarujá, Santos, São Vicente e tal. Quando eu procurei o prefeito Reis, que era o vice do Coiu, que o Coiu se demitiu porque não concordava com a prorrogação de mandato, aí o Reis assumiu e eu fui falar com ele de fazer a primeira mostra Calunga. E ele justamente estava querendo comemorar os 450 anos de São Vicente de uma forma diferente. Então ele me perguntou: Marchese, eu quero uma ideia sua. Nós vamos fazer a mostra Calunga, mas eu quero uma ideia sua. Aí, no dia anterior a essa reunião, eu tinha tido uma reunião com um grupo de São Vicente que veio perguntar para mim se era popular fazer uma peça sobre a história de São Vicente. Eu falei, claro, popular é ter acesso. Você monte o que você quiser, mas dê acesso à população. Aí, quando o Reis me perguntou isso, veio na minha cabeça essa reunião. Eu, na hora, falei, vamos encenar a fundação da vila. Mas ele falou, onde? Eu falei, lá, onde oficialmente onde tem um monumento. Não, mas você garante? Eu falei, você banca, porque, né? E foi um esquema, porque na minha cabeça assim, nós tínhamos 16 grupos na mão. E na hora veio a possibilidade de fazer aquilo concretamente, mesmo que a verba fosse pequena. Então, você já havia pulverizado o teatro amador, os grupos amadores na região. Então, por que não ampliar aquilo? Como oferecer uma oportunidade de desenvolver um trabalho, né? Claro. E dar destaque para a questão. Então, assim, hoje, o que eu considero como empreendedorismo daquela época? É que, assim, quando a encenação, que eu tive essa ideia, que eu passei para o Reis e o Reis assumiu, nós passamos 3 meses como louco, né, dentro da cidade. Imagina, quando apresentou a primeira encenação na estreia, os caras que chamaram a gente de louco vieram pedir perdão, pedir desculpa e chorava, porque via com emoção as coisas. Eram 150 atores na areia da praia vestidos. Os loucos mudam o mundo, né? O Steve Jobs já falava. Agora, o mais importante é que, assim, por que a encenação resiste até hoje? Claro que visão empreendedora de outros prefeitos, outros secretários de cultura, mas é porque a forma como ela foi implantada. Porque assim, como é que vamos resolver os problemas dos soldados? Eu falei, vamos colocar os soldados do 2º BC, que eram soldados da cidade. É só vesti-los de soldados portugueses, né? Então os índios, vamos colocar as crianças indígenas das escolas, as famílias indígenas, as famílias da cidade, os fidalgos e tal da cidade. Então, até hoje, tem uma senhora que tem 80 anos de idade, ela participa desde a primeira. Toda vez que ela me vê, ela chora. Ela tem 80 anos, né? Não é história, não é folclore. Ela participa todo. Ela só não participou 1 ano que ela operou do cérebro, porque ela tinha câncer no cérebro. Depois ela voltou.
Perfeito. E hoje essa encenação ela ganhou uma prospecção global, ela ampliou a atividade e gera emprego e renda num determinado período do ano para diversas pessoas, para diversos Sim, que grupos. virou um empreendimento artístico, óbvio. E turístico. É né? turístico, Pra apoiado região. pela Lei Rouanet, Isso. pelos patrocinadores da região e tal. Agora, o mais importante é que ela realmente efetivou desenvolvimento artístico e cultural na região. Então, muitos atores que já se projetaram Por exemplo, Nuno Léo Maia é um cara que adora fazer encenação. E não é porque é um ator contratado, é porque é um ator da região. Entendeu? Então é isso. Chegamos nisso em função de um empreendedorismo da época que a gente nem imaginava. Em um minuto, e os caminhos do cinema na região? Tá, isso é importante, sem tomar muito tempo. É assim, o teatro, ele sempre teve dificuldades de caminhar. O cinema está aí, gente. O cinema tem lei de incentivo, é irreversível o cinema na região. Se nós não tivermos visão empreendedora, como você diz, nós vamos estar sempre submetidos ao que se faz lá fora. E nós precisamos aqui, nós temos muito talento aqui dentro e precisamos criar grupos independentes de cinema, que comecem pelos curtas-metragens, vão chegar nos longa-metragens. Então, agradecendo mais uma vez a presença do Marchese aqui conosco, que retornará uma outra vez, uma outra oportunidade para continuar falando sobre o cinema. Que aliás é muito importante na nossa região. Atitude e Negócio.